A gente agradece a cada um de vocês por esse esforço e fiquem à vontade dentro da nossa sala aí, uma sala virtual realmente, né? Mas tem pessoas aqui que são reais, que têm interesses, né? Intenções reais por trás de uma sala virtual. Então, que Deus continue os abençoando. Eu convido vocês agora para que a gente possa fechar os olhos e fazer uma breve oração, para a gente entender aí, estudar a Bíblia e receber de Deus, né? O entendimento que nós precisamos. Vamos orar então. Pai bondoso que está no céu, obrigado pelo teu amor por cada um dos amigos e irmãos que estão aqui. Obrigado porque o Senhor nos conduziu durante todo esse dia. Independente do que nós fizemos ou deixamos de fazer, temos a certeza de que o Senhor está no controle de toda a história, no controle da história da humanidade, e que o Senhor também olha por cada um dos teus filhos. Obrigado porque aqui estamos e queremos continuar aqui aprendendo mais o teu amor, da tua graça e da tua justiça. Por favor, abra o nosso entendimento. Que o teu Espírito Santo seja o nosso condutor, o nosso professor e o nosso guia. A partir desse momento, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estudar e dar continuidade, na realidade, ao nosso estudo do Apocalipse, tá? Um tema aí que muito importante, apesar de a gente ter entrado agora em temas que são mais, assim, profundos do Apocalipse, e trazem aí mensagens de advertência, ok? Então, parabéns para vocês que estão aqui com a gente a essa altura desse estudo, né? Até aqui esse tema, e vocês vão cada vez mais compreender a profundidade do amor de Deus, da justiça de Deus. Apesar de Deus ser amor, ele também é justiça. Então, nós precisamos entender qual o limite, né, do amor de Deus, se é que há limite, mas haverá um momento em que a justiça de Deus entrará em ação, e nós precisamos saber esse limite, né? Precisamos saber até onde vai o amor de Deus, até onde ele nos alcança, para podermos continuar buscando e nos colocar em condições de receber essa graça e esse amor também. Então, o nosso tema de hoje, vou compartilhar com vocês aqui o slide. Nosso tema de hoje está no capítulo 16, tá? Vamos estudar sobre as sete pragas, tá bom? Enquanto isso, eu vou compartilhando com vocês aqui para a gente poder ter aí o recurso visual, tá bom? Se vocês estiverem vendo aí, por favor, me deem um feedback aí para eu poder saber se está tudo ok. Quem puder, estiver vendo aí, pode me dar um ok. Ok, o meu aqui. Tá vendo aí? Tá conseguindo ver, Eline? Sim, Tá dando para ver. abriu aqui. Beleza. Ok. Certinho, então. Isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a janelinha. Ok. Então, meus amigos, esse é o nosso tema de hoje. A gente tem aprofundado cada vez mais os temas, tá? E o Apocalipse, ele é assim, ele é progressivo, né? Ele vai até um certo ponto onde a gente vai chegar em verdades que para alguns aí, quem sabe até hoje, não ouviram falar, certo? Então, nós tratamos no tema passado no capítulo 14 de Apocalipse, nós tratamos sobre as três mensagens angélicas. Nós vimos ali que Deus tem uma mensagem de advertência ao mundo, ok? Deus tem uma mensagem para chamar os seus filhos para um lugar seguro. E nós precisamos levar essa mensagem a pessoas que ainda não conhecem. Nós que somos sabedores dessa mensagem, temos uma advertência a dar ao mundo, né? Então, aí nós encontramos três advertências. A primeira delas é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, né? A primeira mensagem. A segunda mensagem: caiu a grande Babilônia. E a terceira mensagem é que aqueles que adoram a besta vão receber, né? Ali vão tomar o cálice de Deus sem mistura, sem misericórdia. Olha só, para vocês entenderem quão iminente é a vinda de Cristo, quão iminente é os juízos de Deus,
e quão misericordioso ele é, a ponto de enviar uma mensagem de advertência ao mundo que está prestes a sofrer pelas consequências do pecado, ok? Então, depois dessa advertência que Deus dá ao mundo, depois que ele adverte toda a humanidade de que vai vir um juízo e chama essas pessoas a adorarem o verdadeiro Deus, ele agora fala do que vai acontecer com aqueles que não receberem essa mensagem, não aceitarem essa mensagem de advertência e continuarem nas práticas pecaminosas, continuarem fazendo aquelas injustiças e tudo mais. E aqui vem as 7 pragas. É importante entender o contexto, por quê? Porque se você chega agora nesse tema, você vai chegar a entender que Deus é maldoso, né? É um tirano que derrama pragas sobre a terra. Mas para isso você tem que entender quem era Deus no capítulo passado. Um Deus que adverte o mundo que está prestes a receber ali juízos por causa do seu pecado. Então, a gente entra no capítulo 16 e aí a gente vai entender um pouco mais o que seria as 7 pragas, tá? E aqui eu convido vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 15, verso 1. Tá bom? Abra sua Bíblia aí. Eu não coloquei no slide aqui, tá bom? Para a gente poder ter uma Bíblia aí e continuar acompanhando a partir do capítulo 15. Capítulo 15, verso 1. Diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ou seja, se você olha para o cenário atual do nosso mundo, eu creio que todos vocês vão ter que concordar comigo. É um cenário desastroso. Acontecem coisas que a gente fica espantado de tanta coisa ruim, não só pela quantidade de coisas ruins, que são enormes, mas também pela profundidade da maldade, a intensidade do mal. São pais que matam filhos, lançam filhos pela janela, filhos que matam pais, e coisas desastrosas estão acontecendo e a gente não sabe aonde isso vai terminar, ok? A Bíblia só fala que nos últimos dias os homens se espantarão, ficarão espantados de terror, aterrorizados com a maldade. Então, aqui diz que João vê no céu um sinal grande e admirável. Ele vê 7 anjos. Então, esses anjos têm o quê? Os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Deus, vendo toda essa maldade, todo esse pecado durante mais de 6.000 anos, imagina você como que Deus lidar com a situação de tanta covardia, tanto pecado, tanta maldade colocada e ali alimentada no coração do ser humano. Imagina você. Então, Deus não está irado contra o ser humano. Deus está irado contra o pecado, contra Satanás, contra as astúcias que ele lança sobre os homens e as quais esses homens também aceitam essa maldade e acabam alimentando. E em um momento da história, aqui diz que a cólera de Deus vai se consumar por meio desses juízos. Então, juízos serão derramados sobre a terra para que a cólera de Deus seja consumada, porque Deus é justo. E no mundo de injustiça, não pode satisfazer a justiça de Deus, ok? Então, a gente vai entender um pouco melhor sobre esse verso, né? Sobre esses juízos de Deus. Quando nós chegamos aqui e vemos esses 7 anjos aí com a taça na mão, cada um com a taça na mão, prestes a derramar os juízos sobre a terra, nós temos que entender o seguinte: por que que eles ainda não derramaram esses juízos, né? E aí a gente tem que retornar, é claro, eu tenho que levar vocês a relembrar a obra que Jesus faz por mim e por você no lugar santíssimo hoje, ok? O nosso advogado, o nosso intercessor é Cristo Jesus. E por causa que ele intercede por nós, pela humanidade, é que muitas coisas ainda não aconteceram. Por isso que tudo que acontece de ruim poderia ser ainda pior. Pelo menos eu prefiro ver dessa forma. Se nós sofremos alguma coisa, algum dano físico, dano moral, alguma coisa que trouxe algum desastre sobre nós ou nossa família, eu tento imaginar que poderia ser pior.
caso Cristo não estivesse intercedendo por nós. Olha só a situação. E aí, quando Jesus é assunto ao céu, né, no ano 31, nós entendemos que ao ele chegar no céu, após o ano 31, após a sua morte, a sua ascensão, ele, né, passou a ser o nosso advogado até 1844, ou seja, o nosso sacerdote, o nosso intercessor, ok? Cristo, até 1844, era o nosso advogado. A partir de 1844, quando é tido ali, a gente viu isso no estudo passado, que um daqueles que continuaram estudando a Bíblia lá no Grande Desapontamento, teve uma visão, Irã Exo teve uma visão de que viu Cristo passando de um lugar para o outro, no lugar dentro do santuário, aliás, que era o lugar santíssimo. Ele entendeu que Cristo agora estava no Santo dos Santos, do tabernáculo celestial. E aí, a partir de 1844, Cristo é agora também, além de nosso advogado, ele é juiz. Aí você procura entender como que acontece isso, né? Ele era o nosso advogado, a partir de 1844, ele passa a ser não só advogado, mas também juiz. Por quê? Porque quando uma pessoa, enquanto a pessoa está em vida, ele intercede por aquela pessoa, ele intercede por aquela vida, enquanto a vida é a esperança. Depois que o ser humano morre, não há mais o que fazer. O caso está o quê? Está julgado, está decidido. Então, Cristo é também o nosso juiz, porque na morte do ser humano, o caso já está decidido e ali o grande juiz dá o veredito. É por isso que, de lá para cá, Cristo agora atua com essas duas funções. E isso nós somos levados aí por meio do santuário terrestre, né? Os rituais que tinham ali que apontavam para o ministério de Cristo. Então, quando Cristo, enquanto ele está intercedendo por nós, lá no Santo dos Santos, nós temos como nos arrepender, voltar atrás, tomar uma decisão contrária e ter uma conversão enquanto a vida, enquanto Cristo está lá dentro do santuário. Imagine você, em situações difíceis, precisando de alguém que interceda por você e por mim. Cristo está lá fazendo isso. Agora, quando Cristo sai do santuário e diz assim, feito está, o que acontece? A partir dali, entra o nosso tema de hoje. Acontece as últimas 7 pragas. Começa ali os 7 anjos, cada um com uma taça na mão, derramando as 7 pragas sobre a terra. E aí a gente entra no capítulo 16, continuando ainda, tá? Versículo 2. Você que tem a Bíblia aí, leia comigo e acompanhe para que a gente possa entender. Ok? Apocalipse capítulo 16, verso 2, diz o seguinte. Alguém quer ler? Alguém gostaria de ler? Eu Tem posso alguém que ler. tem a Bíblia? Por favor. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Isso mesmo, obrigado. Muito obrigado. Então, o verso 2 fala que o primeiro anjo sai, após Cristo sair do santuário e dizer, está feito, o primeiro anjo sai imediatamente, se dirigindo à terra, e aí ele derrama a sua taça. E aqueles homens, lembra do nosso estudo retrasado, que a gente falou sobre as bestas, e ali, aqueles homens que não adoraram a Deus, que também as advertências que foram dadas pelos 3 anjos, temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. As pessoas que não aceitaram essa mensagem de advertência, agora vão passar a beber, a sofrerem, né, os danos da cólera de Deus. E aí, qual é a primeira praga? Ela vem acompanhada de úlceras malignas e perniciosas. Eu não consigo explicar para vocês aqui a intensidade da dor, né, e do dano físico que isso vai causar. Mas o Apocalipse traz aqui a ideia de muita dor, úlceras que serão ali perniciosas.
você não vai ter paz. O ser humano não vai ter paz naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento. Eu sou lembrado aqui a fazer uma ligação com Jó, né? Jó teve ali realmente úlceras malignas também, não sei se alguns lembram aí e conhecem o relato, desde a planta do pé até a cabeça, né? E ele se raspava ali com cacos e aquilo ali ficava muito ruim para ele, ficou numa situação degradante. Isso se tratando de Jó. Quando a gente entra agora no Apocalipse, o que acontece com aqueles que recebem a praga? Eles terão também úlceras perniciosas. Agora, a gravidade disso, só quem vai sentir, quem vai passar por isso, poderá explicar, né? Ou seja, não terá tempo para explicação, mas sofrerão o dano. Agora, cabe a mim e a você, sabendo desse dano e desse sofrimento, procurar evitá-lo, porque não vai ser coisa legal, não vai ser bom. São coisas muito ruins. Então, esses primeiros aí, esses portadores da marca da besta, por não aceitarem a advertência de Deus, eles vão ter que sofrer essa primeira praga. E aí, há quem possa pensar: será que todos os ímpios vão sofrer o mesmo dano? Será que as pragas são universais? Será que todos vão receber a mesma praga? A gente não consegue explicar de forma com certeza, né? Porque atos sobrenaturais vão acontecer naquele momento. Agora, uma coisa é certa: nem todos vão sofrer a mesma praga. Por quê? Porque, caso contrário, eles não terão condições, né, de se manter vivos mediante tanto sofrimento. É claro que alguns vão resistir e vão receber uma praga atrás da outra, mas a outros será dado aí algumas pragas para que tentem ali sofrer a altura daquilo que fizeram, né? A Bíblia traz isso: aquilo que você planta, você colhe. Então, fez muitas pessoas sofrerem, fez muita maldade, então o sofrimento ele vai ser à altura da maldade que você fez. É assim que é na Bíblia, né? É assim que é o juízo de Deus. E agora, a gente vai partindo adiante e a gente chega na segunda praga. Tem alguém aí que queria ler esse Apocalipse capítulo 16, verso 3? Eu leio. Por favor. A Rosa. Por favor. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Isso mesmo. Coloquei uma imagem aí para vocês terem uma noção. O segundo anjo agora passa pela terra e derrama a segunda taça. E essa taça é derramada no mar. E este se tornou em sangue como de morto. Eu nunca senti o cheiro e nem vi sangue de morto, né? Mas o que a gente entende é que o sangue da pessoa, ou do animal, ou de animais que morrem, que passa muito tempo, ele fica viscoso, né? Ele fica um sangue grosso. E outra, não cheira bem, cheira muito mal. Eu nunca senti esse cheiro, mas se você que teve alguma experiência de corte, o sangue logo após ele ressecar, ele não tem um bom cheiro. Agora imagina como sangue de morto já. Então vai ser algo muito ruim de se chegar e de se aproximar, certo? Então imagina ali, muitos seres viventes vão morrer por causa dessa praga. E ali morreu todo ser vivente que havia no mar. Agora imagina o mau cheiro que vai ter, que vai estar sobre a terra ao essa praga ser derramada sobre o mar. Podemos dizer que é universal? Essa aqui vai ser em todos os mares? Também não. Porque seres humanos ou outros seres ou outras circunstâncias, né, como a própria, como é que eu poderia dizer, a oxigenação a partir da evaporação da água, dela depende o ser humano também. Então, se todos os mares forem afetados com essa praga, evitaria até de haver vida humana sobre a Terra. Por isso que a gente não acredita que essas pragas são universais. Elas são locais. Acontecerão em alguns locais, para que os ímpios possam ter acesso àquilo ali e sofrer o dano que aquilo vai trazer a cada um deles. Então, meus amigos, esse
é o ponto onde os ímpios sofrerão por aquilo que fizeram, ok? Chegamos agora também na terceira praga. Temos algum voluntário ou voluntária? Temos alguém? Alguém poderia ler? Posso ler? Por favor. Lê, Levi. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes d'águas e se tornaram em sangue. Capítulo 16, versos de 4 a 7. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo é tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso mesmo. Foi o Valões que leu? Sim. Obrigado, Valões. Valeu. Muito obrigado. Então, terceira praga. O que acontece agora? Foi derramada sobre o mar, né? E foi derramada a segunda praga sobre o mar. E o que aconteceu? Se transformou em sangue como de morto. Agora, a terceira praga, ela é derramada nos rios e nas fontes das águas, ok? Fontes de águas potáveis. Então, se essa praga for universal, até mesmo os próprios justos que estarão na terra nesse momento serão privados de beber água. Então, olha só mais um indício de que as pragas elas não são universais, elas acontecerão em alguns locais, ok? Então, as fontes das águas se tornam em sangue. Após elas se tornarem em sangue, o anjo diz o seguinte: então, ouvi o anjo das águas dizendo: Tu, Senhor, és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Então, olha só, as pragas, ela é um ato partido de Deus, né, que parte de Deus, derramando seus juízos sobre a terra como uma forma de justiça, porque ele julgou a terra, e agora ele diz assim: porquanto, olha só, porque o mar e as fontes das águas se transformam em sangue, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. E aí ele ouve do altar que se dizia: certamente é o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Qual seria o porquê de Deus estar transformando ou derramando uma praga sobre os mares e as fontes das águas potáveis? Aqui o texto explica. É um julgamento de Deus, porque na terra foi derramado sangue de quê? De santos e de profetas. E agora, para dar isso em troca àqueles que mataram profetas e apóstolos e santos, agora sangue eles terão que beber. Você entende aí qual que é a cólera de Deus contra aqueles que mataram os seus profetas, que foram levantados para advertir o povo de que estavam andando em maus caminhos, e agora as fontes das águas se transformarão em sangue. Eu não consigo, mais uma vez, eu exponho aqui a minha opinião, e creio que vocês possam imaginar da mesma forma. A sede é algo que nos consome, certo? Há até quem diga que podemos nos manter até mais de uma semana com fome, mas de sede até 3 dias. Eu imagino agora, a gente com uma... A gente não, os ímpios, no caso, né? Os ímpios ali com uma sede intensa, certo? Com todo esse momento conturbado acontecendo. Eles ansiando tomar água. E eles vão nas fontes das águas e encontram o quê? Sangue. E ali, naquela secura, né? Que a gente chama, naquela sede, eles vão almejar, né? Tomar água e vão acabar tendo que tomar sangue. Olha só que desespero. Eles terão que tomar sangue. O anjo diz que eles vão tomar sangue.
porque eles derramaram sangue inocente, mataram santos e profetas. Então, eles são dignos disso, eles vão ter que beber sangue. Vocês imaginam agora, aqui por meio desses atos das 7 pragas, pense você aí, como que Deus vai ter que punir o mal de tudo aquilo que foi feito e foi colocado sobre os seus filhos durante suas peregrinações aqui na Terra. Imagina aí quantas pessoas inocentes morreram, quantos profetas, quantos apóstolos, quantas pessoas pregaram o evangelho, saíram do seu comodismo e saíram de suas casas e foram perseguidos, né? Tantos cristãos morreram aí pendurados, crucificados. Pessoas hoje estão sendo perseguidas em outros países afora por causa do nome de Jesus, porque lhes é proibido falar do nome de Jesus. E ali, em face da morte, eles não negam, né? E preferem estar com Cristo e ainda assim entregar sua própria vida. Então, pense você, se nós ficamos indignados com algumas notícias, agora você imagina Deus acompanhando aí mais de 6.000 anos da história humana e o pecado cada vez mais ficando intenso. Então, olha só a cólera de Deus se consumando em cada ato, em cada praga que é derramada. Ok? Então, passamos adiante, chegamos aqui à 4ª praga. Temos mais alguém para ler aí? Apocalipse, capítulo 16, versos 8 e 9. Por favor. Eu leio. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Isso mesmo, muito obrigado. Entramos agora na 4ª praga e o 4º anjo agora sai em direção à terra derramando a sua taça. E agora ele derrama a sua taça sobre o sol. Olha só, se fala muito hoje em aquecimento global, né? Há quem diga até que é uma das 7 pragas. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver em termos de que olha a intensidade que chegará o calor do sol, né, aos homens sentirem ele sobre a pele. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. Então, só o fato de receberem a luz solar sobre a pele, aquilo queimará, será como fogo. É incomparável a nossa situação hoje. Eu acredito sim que o sol ele ficou um pouco mais intenso, né? E hoje nós sentimos bem mais, né? Esse calor, esse sufoco, né? Esse sufocar do calor do sol, cada vez pior. Mas não se compara a uma praga do Apocalipse. E aqui você vê que realmente os homens vão ser queimados. Tal será esse calor, né? Esse reflexo ali da luz solar. E ao eles receberem, meus amigos e minhas amigas, ao eles receberem esse calor e serem queimados e sentirem sua pele queimando, o que acontece? Eles não se arrependem. Não há arrependimento nesse momento. O que eles fazem? Eles blasfemam o nome de Deus, porque eles sabem que é Ele que tem autoridade sobre esses flagelos. Ok? Então, por que que eles não se arrependem, professor Dácio? Qual seria o motivo? Alguém pode estar se perguntando. Porque todos os casos já foram decididos. Jesus, ao sair do lugar santíssimo, ele para de interceder pela raça humana. E ali os casos estão decididos. Aquele que pratica a justiça, continue na prática da justiça. Aquele que estava sujo, continue ainda a se sujar. Então, não há mais arrependimento. O Espírito Santo se retirou daquelas pessoas e eles não mais têm a sensibilidade de ouvi-lo. Então, se hoje, olha só a comparação que eu trago aqui para que você entenda. Se hoje nós já vemos atrocidades, coisas perversas, pessoas matando umas às outras, perseguindo, tudo isso está acontecendo hoje com ainda tendo a oportunidade de salvação e de arrependimento, e o Espírito de Deus atuando no coração e na consciência humana, imagina você
quando as pragas estiverem derramadas e o Espírito estiverem sendo derramadas e o Espírito Santo estivesse retirado daquelas pessoas, dos ímpios, eles não mais tiverem como se arrepender. Agora imagina, nós vamos ficar aterrorizados, né? As pessoas que estiverem presentes estarão aterrorizadas dos atos que os ímpios sofrerão e terão ali capacidade de fazer. Então pense você aí. Hoje a Bíblia fala: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a mensagem bíblica, né? Um senso de urgência de que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus hoje, abandonar os pecados e se voltar, né? Passar por uma conversão e andar no caminho da integridade. É por isso que os flagelos são para aquelas pessoas que foram advertidas e ali elas recusaram as advertências divinas. E agora não tem mais como voltar atrás, porque elas não podem se arrepender. E aí você tem uma ideia, né, de um aquecimento global. Em alguns lugares o solo chega a ficar dessa forma, mas naquele momento das pragas terá uma intensidade ainda maior. Chegamos então na quinta praga, e aqui eu peço que algum voluntário, por favor, leia para a gente. Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11, por favor. Eu leio. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. Isso mesmo, muito obrigado. Gostei da sua versão, viu? Uma versão muito boa da Bíblia aí, e inclusive na parte final, onde ela fala que não se arrependiam, né, das coisas más que faziam, das suas obras más. Aqui, amigos e amigas, o quinto anjo sai para derramar a quinta taça, ou a quinta praga, e ele derrama sobre o trono da besta, ok? Cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Você percebe que aqui, na quinta praga, existem alguns homens que estão sofrendo com úlceras. Algumas pessoas estão sofrendo com úlceras. O sofrimento das úlceras foi a primeira praga. Algumas pessoas terão a capacidade de sofrer até a sexta ou a sétima praga, mas outras não. E essas aqui, eu não consigo imaginar tamanho sofrimento de ter acompanhado aí desde a primeira praga até a quinta. E agora, quando eles remordem a língua por causa da dor que sentiam, eles não mais se arrependem, como foi colocado agora, anteriormente, como foi falado. Não há mais arrependimento. Pelo contrário, eles vão blasfemar ainda mais. Eles vão odiar ainda mais o Deus do céu, aquele que tem autoridade sobre os flagelos. Ok? Então, esse cálice agora é derramado sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Qual é o trono da besta, né? Nós entendemos como sendo ali Babilônia, né? Babilônia, um momento em que Babilônia levanta o seu trono, se une, Babilônia com as suas mentiras, né? Nós já estudamos sobre isso, aliás, vamos estudar também sobre isso, sobre a meretriz, a grande meretriz, simbolizando também a Babilônia espiritual, onde Deus derrama ali sobre eles esse cálice agora, essa praga, em cima do trono da besta, e ali os homens vão se espantar. Ora, nós estamos fazendo o que a besta está pedindo, o que esse poder está pedindo, o poder que aparentemente iria governar a terra. E por que nós estamos sofrendo e essa praga foi derramada sobre nós? Por que nós estamos sofrendo esses danos? E ali eles vão se questionar, ao ponto de não entenderem o porquê estão sofrendo, até que eles vão reconhecer, né, que fizeram o que era errado e que estavam sendo enganados pelas mentiras de Satanás pregadas por esse trono da besta, né, que é ali algo místico, mentiras, falsos milagres, falsas verdades, onde pessoas pregaram
e as pessoas se deixaram enganar, confiando ali nos seus líderes religiosos, ok? E com isso, por eles transferirem a responsabilidade que cabia sobre eles para um líder espiritual, um líder religioso, eles acabam naquele momento sofrendo a quinta praga e ali eles vão blasfemar o nome de Deus, ok? E mais na frente a gente vai entender um pouco mais sobre o trono. Agora nós chegamos na sexta praga, ok? A sexta praga, Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Quem pode ler? Por favor. Eu leio. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que Amém. vem... Só até aqui, né? Isso, obrigado, hein? Muito É. obrigado. Então, entramos na sexta praga. Como a nossa amiga bem leu aí, o sexto anjo derrama sua sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O que quer dizer, professor Dacho, a sexta praga? O que seria isso, né? O que seria essa praga? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês e vocês vão lembrar, você vai lembrar dessa comparação. No Apocalipse, nós sempre encontramos uma referência à Babilônia, mas nós também sabemos que o Império Babilônico caiu no passado, em 539. Ele caiu até 605, né? Então, o Império Babilônico caiu. E agora, que Babilônia é essa que aparece, né? Aqui nós entendemos que Babilônia, trazendo aqui um contexto do Império daquela época, Babilônia era alimentada, né, por um rio, e esse rio alimentava essa cidade. Então, ela, com suas muralhas fortificadas, com seus jardins suspensos ali, regados pelo rio, ela tinha uma capacidade de ser alimentada e viver dentro dessas fortificações por muito tempo. Ou seja, ela tinha um alimento ali, algo que a fortalecia, que era o rio. Mas a profecia dizia que um rei viria, e esse rei era da Medo-Pérsia, Ciro, e Deus seria com ele, e ele secaria, né? Tiraria de Babilônia a sua força, ok? O seu poder, aquilo que alimentava ela para que ela fosse uma fortaleza completa. Então, Ciro, ao se chegar em Babilônia, ele desvia o curso do rio, e aí, aliás, ele desvia o curso do rio, ele tira o curso da cidade, as águas baixam dentro da cidade e eles entram marchando e ali eles invadem Babilônia. Isso aconteceu lá no Império Babilônico, quando os Medo-Persas invadiram esse império e derrubaram Babilônia. Ok? Qual seria a analogia e a comparação que a gente traz para hoje? Hoje, no Apocalipse, ele está falando de uma Babilônia espiritual. E então, essa Babilônia espiritual, ela é alimentada por alguns poderes, ok? Por alguns poderes. A nossa amiga leu, ali, Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, é o seguinte: então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui a segunda parte do verso diz que da boca do dragão, certo? Da boca da besta e do falso profeta, saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vamos aqui desmistificar, né? Ou tirar esse simbolismo e aplicar diretamente. O dragão é um simbolismo direto a quem? A Satanás. Satanás é o próprio dragão.
ele simboliza aqui o espiritismo, ok? Quem é a besta? Quem seria a besta, né? A besta é aquela de Apocalipse 13, a primeira besta, que nós sabemos que simboliza o quê? O papado, claramente, o catolicismo romano. E a outra, o falso profeta. Nós temos aqui como a segunda besta do Apocalipse 13, aquela que se levanta do mar, ok? Se levanta do mar, que é os Estados Unidos. Nós temos aqui uma junção, né, de três poderes alimentados pelo dragão, por Satanás, e esses três poderes unidos, eles tentam simbolizar uma falsa trindade, uma falsa trindade. Para você que conhece a trindade divina, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós temos agora um dragão, né? Nós temos agora uma besta, simbolizada pelo papado, e nós temos também o protestantismo apostatado, que é os Estados Unidos, como nós vimos nos nossos estudos anteriores. Então, esses três tentam se juntar agora em um momento específico ali, e eles vão operar milagres, vão operar ali sinais, que a Bíblia até fala que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Então, Satanás vai tentar uma última investida através dessa junção desses três poderes, ok? E vão se dirigir aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para quê? Para uma peleja, né? Para uma peleja. E aí o verso 14 diz que é a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, você imagina só, tamanho ato de engano e tamanho ato de misticismo que vai ter nesse momento, para que Satanás, na sua última investida, tente enganar até os próprios eleitos. E a Bíblia fala ainda mais que Satanás se transforma até em anjo de luz. Então, você imagina aí, tamanha vai ser a investida dele. Você parar e tentar entender aí, são três forças que atuam hoje ainda. O dragão, simbolizado pelo próprio Satanás, traz ali o espiritismo, aonde ele planta a ideia de que você tem a capacidade ou tem a possibilidade de se comunicar com pessoas que já morreram, entendeu? Então, essa é um dos enganos que Satanás traz para que as pessoas tentem acreditar de que aquele que morreu pode ainda ser consultado. Se você tem um ente querido, perdeu um ente querido, perdeu um amigo, há ainda a possibilidade de entrar em comunicação. E aí você entra em comunicação com esse ser, achando que é aquela pessoa. E a voz é a mesma, e ali você tem ideias iguais, você tem a aparência, e você tem até acontecimentos passados. E ali você é enganado por completo, achando que quem está ali é o ente querido, é o amigo ou a pessoa que faleceu. Não, é o próprio Satanás atuando por meio dessas aparições, dessas personificações, entendeu? Então, aqui está um dos maiores enganos satânicos, na qual ele irá investir nos últimos dias. E ali a sexta praga é derramada no trono, nesse trono. E eles, então, sofrerão esse dano. E aí, a sexta praga termina com o verso 16, que diz assim: então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, como se fosse uma grande batalha. Ora, eu e você sabemos que nessa batalha, nesse grande conflito, já existe um perdedor e já existe um ganhador. Nós sabemos disso. Eu e você sabemos disso. Então, por que agora que Satanás quer ir para uma batalha? Uma grande batalha? Não existe mais batalha. Não existe mais conflito. Cristo já é vencedor. Então, eu e você somos chamados a crer e a tomar a decisão de ficar ao lado de Cristo, que já é vitorioso. Então, não existe batalha. Existe uma investida de Satanás, a fim de nos enganar e nos levar a uma decisão contrária à qual nós estamos ali, quem sabe, engajados. Ok?
Então, amigos, nós partimos aí para a sétima e última praga, tá? Sétima e última praga. Nós temos aqui Apocalipse capítulo 16, verso 17 e 18. Quem pode ler, por favor? Cássio, Oi, tá ouvindo? estou ouvindo. Só fazer um acréscimo aí. Sim, Tem Levi. uma... Estão me ouvindo bem? Positivo. Sim. Tá. Tem uma ligação interessante entre essa sexta praga e as pragas do Egito, né? Aí na sexta praga fala de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? E quando a gente vai lá para as pragas do Egito, a gente vê que acho que foi a segunda praga, foi a praga das rãs, né? E aí essa foi a última praga que os magos do Egito conseguiram fazer, né? A primeira praga eles conseguiram também, não sei quantos conhecem a história, mas o faraó chamou os magos do Egito e eles conseguiram transformar água em sangue também. Aí a segunda praga, acho que já foi a das rãs, eles conseguiram também criar rãs ali com as magias deles, né? Mas na terceira praga eles já não conseguiram. Na praga seguinte, eles não conseguiram, diz a Bíblia. Então, a ligação é a seguinte: esse é o último engano de Satanás. Tu falou aí do engano, né? Assim como lá no Egito, ele conseguiu fazer o último engano dele ali, com as magias dele, ali, as magias, né? Ocultas ali daqueles magos, foi a praga das rãs. Também nessa sexta praga vai ser o último engano de Satanás para a humanidade. Tá? Beleza, Levi, obrigado por lembrar aí. Bem acrescentado aí. Realmente tem uma ligação muito íntima, né, com as pragas e também até com as trombetas, né? Com relação aos locais que as trombetas tocam ali, existe uma relação também com as pragas. Então, se você relacionar aí, existe uma conexão também com isso aí. Obrigado, Levi, valeu. Então, entramos na sétima praga. Quem poderia ler para a gente, por favor? Eu posso ler. Por favor, versos 17 e 18. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Obrigado, muito obrigado. Então, agora você vê a sétima praga sendo derramada, o sétimo anjo sai e derrama ali sobre o ar. E ali o que acontece? Uma grande voz sai do santuário, né? É ouvida do lado do trono, dizendo: Feito está, ou está consumado, acabou, chega, né? Basta. E então, logo em seguinte, o que acontece? Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Realmente, aqui, meus amigos, tal foi o terremoto forte e grande, como foi lido pela nossa amiga. Aqui, a partir da segunda parte do verso, nós temos aqui feito está. Então, Jesus saiu do santuário, as pragas foram derramadas, e a partir da segunda parte do verso, o que acontece? Vem relâmpagos, vozes e trovões, terremotos, qual nunca houve sobre a terra. Foi muito grande terremoto. O que acontece? Que acontecimento é esse? Que evento é esse que está ocorrendo a partir da sétima praga? Nós temos aqui a volta de Jesus, claramente. Lembra lá? Mateus também cita relâmpagos, terremotos, de que Cristo virá com poder e grande glória. Então, uma ligação direta com a volta de Jesus. Agora, Cristo, depois de tudo isso, fechou-se a porta da graça, as pragas são derramadas, Cristo se levanta e sai para vir buscar os seus filhos. E lá nós vimos no Apocalipse, não lembro o capítulo, nós vimos que quando Cristo está vindo, os anjos perguntam quem são esses que estão vestidos de vestiduras brancas. Alguns vão lembrar que
E aí o anjo responde: são esses que vieram da grande tribulação. Então você entende aqui que nós, os justos, aqueles que estiverem com o livro na vida, com o nome no livro da vida, permanecerem lá, que estiverem ali adorando a Deus, que atenderem à advertência divina, esses estarão de pé mediante a tribulação. E quando Jesus voltar, eles terão um cântico ali, né? Um novo cântico para cantar, porque vieram de uma grande tribulação. Então, não existe essa ideia de uma igreja que será arrebatada antes da tribulação. Isso não existe, não é bíblico, tá bom? Aqui é bem claro em dizer que o povo de Deus também passará por essa tribulação. Ele só não sofrerá os danos das pragas, mas eles passarão pela tribulação. Apesar de estarem por um momento singular, passando por um momento singular, eles estarão firmes, né? Firmes de que tomaram a decisão correta e mesmo em tribulação serão vitoriosos, aguardando a volta de Jesus. E ali, meus amigos, será uma alegria completa e perfeita. E ali o anjo vai perguntar quem são esses, e o outro responde: aqueles que vieram da grande tribulação. Com um gosto de vitória na boca, né? Depois de ter passado por tudo isso, eles cantarão um cântico de vitória. E aí, você e eu, espero que você e eu estejamos, né? Nesse grande dia. Aqui, continuando, acho que deu uma... Continuando aqui, ainda, na 7ª praga, Apocalipse capítulo 16, dos versículos 19 a 21, diz assim: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amigos, antes de eu passar a palavrinha para o Levi, aqui diz que quando a praga é derramada sobre o trono da besta, e eles vão ter que beber o cálice do vinho da ira de Deus, e lembrando aqui, abrindo um parênteses, tá? Aqui nós não temos um Deus tirano e irado, né? Até porque a Bíblia fala que as pragas, né? As pragas, a execução final dos ímpios, de Satanás e do pecado, é um ato estranho para Deus. Por quê, amigos? Porque Deus é amor na essência. Foi Ele quem criou todas essas criaturas. Ele não criou o mal, mas criou as criaturas. Então, todas as criaturas são dele. Então, para um criador ter que destruir suas criaturas é algo terrível. Ainda mais quando se fala de que Deus é amor. E a Bíblia traz, dizendo que esse ato de juízo executivo de Deus é um ato estranho, ok? Porque Deus, a Bíblia também fala, não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Então, esse momento aqui, quando as pragas são derramadas, é algo que será feito, claro, pela autoridade divina, mas como troca daquilo que eles fizeram e do pecado que eles cometeram, da maldade e do pecado que foi trago a esse mundo, por terem destruído as criaturas, né, e a criação de Deus. Então, o que acontece? As ilhas fogem e os montes não foram achados, o céu desaba e agora é derramado sobre a terra uma chuva de pedras. Cada pedra pesa 1 talento. Aqui, trocando por miúdos, 1 talento é equiparado a 40 quilos. Agora você imagina, uma pedra de 1 quilo, ela já é um absurdo ela ser lançada, dependendo da velocidade ou da altura. Imagine só caindo do céu uma pedra de 40 quilos sobre os homens, sobre os ímpios, e imagina tamanha atrocidade, né? E juízo divino é o que será derramado sobre os homens ímpios, né? Sobre a impiedade humana. E eles continuam aqui a blasfemar,
porquanto o seu flagelo é sobremodo grande. Amigos e amigas, eu e você, aqui tratando de uma reflexão, temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Sofrimentos e muitas tragédias sobrevirão. Não como um juízo daqueles tirano, né? Porque você vai ter que receber, não, por rejeição da graça. Nós rejeitamos a graça de Deus e aí, em troca a essa rejeição, a gente vai ter que receber a morte. Aqueles que decidirem continuar na sua vida, de qualquer jeito, vão receber o troco daquilo que decidiram, né? Vão receber as consequências de sua decisão. Levi, queria falar alguma coisa, Levi? Sim, Dácio. Só mais Oi. Tá ouvindo? Sim, pode falar. Só mais uma contribuição. É interessante a gente perceber uma ligação que existe entre o sétimo flagelo e o sexto selo, porque no sexto selo a gente estudou que ele se cumpriu parcialmente, certo? Os versos tá em Apocalipse 6, né? Quem quiser acompanhar, os versos 12 e 13 falam que quando o Cordeiro abrisse o sexto selo, haveria um grande terremoto, o sol se tornaria negro, né? A lua vermelha como sangue e as estrelas do céu cairiam sobre a terra. E a gente viu que tudo isso já aconteceu, né? Aí nós estamos esperando o cumprimento do verso 14, que diz: "E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar." Olha só. E aí, quando a gente vai para o sétimo flagelo, a gente lê os versos aí, né? Diz, diz no verso 20: "Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados." É bem parecido com o que diz no sexto selo, quando diz que os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Então, na continuação aqui do sexto selo, vai falar que os ímpios vão pedir a morte e tal, e a gente sabe que isso vai acontecer na volta de Jesus. Então, quando se cumprir o sétimo flagelo, vai se cumprir a parte final do sexto selo, que já é a volta de Jesus. E aí depois vem o sétimo selo, que é a viagem de 7 dias para o céu, e aí se cumprem, então, quase que juntos, né? Essas duas profecias, que é a profecia dos 7 selos e dos 7 flagelos. Beleza, Levi, isso mesmo. E aí se consuma, né? Tanto é que tem ali a questão dos relâmpagos e trovões, a mesma coisa também, o céu se enrola como um pergaminho, né? E os montes são movidos e tudo mais. É isso mesmo. Então você vê aí também, obrigado, Levi, por lembrar mais uma vez essa íntima relação dos acontecimentos, né? Dos eventos aí da volta de Jesus. E aí, quem sabe hoje eu e você, eu me pergunto em diversos momentos, né? Ao ver pessoas inocentes sofrendo, ao ver pessoas que não merecem sofrer. Mas aí a pergunta vem, eu sei que você, ao longo da sua jornada de vida, você deve ter se perguntado, por que tanto sofrimento? Por quê? Né? Por que estamos passando por tudo isso? E aí a gente consegue entender o porquê de tanto sofrimento quando entendemos que há um conflito espiritual por trás das coisas que nós enxergamos. Toda decisão que eu e você tomamos ao longo de um dia, a cada decisão tomada, nós decidimos ali de que lado nós estamos. Nós acabamos expondo ali qual o lado que nós queremos seguir. Se eu tomo a decisão certa, o lado de Cristo é o que eu estou seguindo. Se eu tomo a decisão errada, aquela decisão está me expondo mediante a seres espirituais, diante do conflito que há, de que eu estou indo para o lado, decidindo estar ao lado de Satanás. Então, nós somos movidos a essas decisões, ok? Então, o sofrimento que há é mediante um conflito que existe. E esse conflito está com data marcada, né? Ele tem tempo para finalizar. E esse sofrimento também vai acabar. E a gente almeja, né? Nós almejamos que logo em breve Cristo volte para que os nossos entes queridos sejam devolvidos, eles sejam ressuscitados e ali nós venhamos a viver eternamente com Cristo. Para a gente finalizar, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 16.
o verso é o verso 15. E ele diz assim, olha o que diz o verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, amigo, eu e você, amiga também, eu e você, somos chamados a andarmos vestidos. O que é vestidura na Bíblia? O que a Bíblia fala com vestidura, professor Dácio? Ela está trazendo um caráter, né, de que andemos de boa reputação, com nome, dando um bom testemunho. Essa é a ideia de vestes brancas. São pessoas que Satanás e outras pessoas não têm de que acusar, porque são pessoas que andam em integridade. E o mundo espiritual o tem como pessoa justa e íntegra e reta. E assim, eu e você estamos aí encaminhando, né, nos encaminhando à volta de Jesus e, em nome de Jesus, a uma salvação eterna, tá ok? Então, que possamos juntos aguardar a volta de Cristo e ver essa imagem aí, uma imagem simples, uma imagem muito simbólica, mas e que representa muito para aqueles que aguardam a volta de Jesus, que quem sabe aguardam um ente querido e têm a esperança de um dia revê-los. Ok? Amém. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que o Espírito de Deus individualize essa mensagem para cada um e que você tome a decisão hoje, se ainda não tomou, tome a decisão de aceitar a Jesus, de procurar e aprender e buscar ainda mais as verdades bíblicas e assim continue crescendo espiritualmente na sua jornada cristã. E para aqueles que ainda não aceitaram, que aceite, né? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, amigos, a gente fica por aqui em mais um estudo. Não posso deixar de agradecer o empenho e a dedicação de cada um de vocês. E sei que acima de nós está um Deus que vê e sabe de todas as coisas e a intenção de cada um. Então, que você receba de Deus o seu espírito, o seu poder, para continuar testemunhando, né, e obedecendo aos mandamentos de Deus. Vamos orar então para a gente finalizar. Se tiver alguma dúvida, coloque no grupo, chame no particular, fique à vontade, a gente está à disposição e você ali, na medida do possível, será atendido e respondido, se assim nós tivermos a resposta, tá bom? Caso contrário, a gente estuda e devolve aí a resposta sempre que for ali conveniente para a gente também. Tá ok? Vamos orar então? Oremos. Soberano Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nós te agradecemos porque a Bíblia, ela é a revelação de Jesus Cristo. E o Apocalipse traz para nós verdades, não apenas de atrocidades e de coisas desastrosas, mas também de uma esperança de que um dia o Senhor em breve vai voltar. O grande conflito vai terminar. E o Senhor, como está escrito nas Escrituras, será vencedor, porque o Senhor já venceu essa batalha. E nós queremos ser vencedores também. E pedimos de Ti, ó Pai, força para cada dia tomar boas decisões, mesmo quando estivermos sozinhos, onde aparentemente ninguém está nos olhando, que nós possamos ser fiéis à Tua palavra, fiéis aos Teus mandamentos, e possamos ser obedientes acima de qualquer coisa. É o que nós te pedimos e assim nós oramos por cada amigo e amiga, cada irmão e irmã que aqui está. Oramos todos juntos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, viu? A gente fica feliz com a presença de vocês e lembrando que tudo isso aqui acontece unicamente por causa de vocês. Então, se vocês não estiverem, não tem como nós fazermos isso aqui. A gente agradece mais uma vez, tá ok? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Amém.